Lucas capítulo 9, verso 35. O título dessa mensagem é A Palavra de Cristo. A Palavra de Cristo. Veja só o que está escrito aqui. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Pedro, Tiago e João subiram com Jesus no monte, e lá em cima Jesus se transfigurou. Ele começou a brilhar como o sol do meio-dia, uma luz resplandecente. E eles viram dois homens se aproximarem de Jesus, que também estavam com suas vestes brilhando, Moisés e Elias. E eles começaram a conversar e ouviram que estavam falando a respeito da crucificação de Jesus. Jesus estava evangelizando os dois e falando com os dois a respeito da sua obra redentora. E aquilo foi tão maravilhoso, e Pedro ficou tão impressionado com aquela visão maravilhosa, com aquele cenário extraordinário. Imagine só você vendo Jesus brilhando, Moisés, Elias conversando, e aquela luz, aquela presença maravilhosa. Pedro disse assim: vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Vamos fazer uma tenda para Elias, uma para Moisés, uma para Jesus, e vamos ficar aqui. Tá bom demais aqui. Não é assim? Aquele culto maravilhoso, assim, cheio da presença de Deus. Você fala: não quero ir embora, não quero ir para segunda-feira, eu quero ficar aqui. E Pedro teve essa atitude: vamos ficar aqui. Quando Pedro fala isso, a impressão que dá no texto é que Deus não gosta de ouvir isso. E Deus desce ali numa nuvem, e eles ouvem uma voz, Deus dizendo, dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Pedro quer colocar Jesus, Elias e Moisés no mesmo nível, uma tenda para cada um deles. E aí Deus se irrita com a situação e diz assim: não, Jesus, o meu filho, o escolhido, não está no mesmo nível de Elias, não está no mesmo nível de Moisés. Vocês devem ouvir o meu filho. Elias e Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, vieram aqui para ouvir a Jesus, o meu filho. O passado veio aqui para ouvir o meu filho, e vocês devem ouvir o meu filho. Toda a criação, toda a criatura ouve e estão sujeitos à voz de Jesus. Os pássaros se sujeitam à voz dele, as aves, os peixes, o universo todo se rende, se sujeita à voz de Jesus. Por isso Jesus falou com a tempestade, ela se acalmou. Jesus falou com os peixes que vieram para a rede de Pedro. Jesus falou com a figueira e ela secou. Todas as coisas se sujeitam à voz de Jesus. Jesus falou com um morto, com Lázaro, e ele ressuscitou 4 dias depois de estar morto. Ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Até os mortos obedecem a Jesus. Por isso você deve crer, mulher. Se até um homem morto 4 dias ouviu a voz de Jesus e obedeceu, imagine o seu marido. Ore por ele, ele vai ouvir Jesus. Não existe nenhum coração, nenhum ouvido que possa resistir à força da voz doce de Jesus. Por mais duro que seja o coração do seu familiar, do seu parente, seu pai, sua mãe, sua esposa, seja o que for, por mais duro que seja o coração, quando ele ouve a voz de Jesus, todo o coração se quebranta diante da voz dele, todo o coração se quebra, todo o joelho se dobra e toda a boca confessa que ele é Senhor. Ninguém pode resistir à voz dele. Então Deus vem e diz para Pedro: ouçam a ele, ouçam a voz dele, se sujeitem à voz dele. Toda a criação está sujeita à voz dele, então você também deve se sujeitar à voz dele. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Passamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a Jesus. Qual é o maior privilégio que uma pessoa de caráter tem? As pessoas dão credibilidade para aquilo que ele fala. Sua palavra tem credibilidade. Se você construiu uma história de caráter, hoje você tem autoridade para falar, as pessoas dão credibilidade para você.
É a maior força de uma pessoa de caráter, a sua palavra. E Jesus tem caráter, ele é o maior caráter exemplar que existe no universo, porque ele cumpre tudo o que ele diz. Tudo que ele fala, ele cumpre todas as suas promessas. A maior evidência do caráter perfeito de Cristo é o fato dele cumprir tudo o que ele diz. Ele cumpre tudo. E ele cumpre tudo o que ele diz, porque tudo o que ele diz é motivado por amor. Este é o seu caráter. E tudo que ele fala por amor. Nunca saiu uma palavra vazia da boca de Jesus. Uma palavra inspirada por sentimentos humanos, emoções passageiras, uma palavra baseada em ignorância. Ele nunca falaria algo na ignorância. Jesus nunca voltaria atrás em algo que ele disse, porque tudo é movido por amor. Tudo que ele fala é motivado por amor. Quando ele disse que para aquela mulher, vai e não peques mais, ele falou isso por amor. Quando ele disse para aquele leproso, eu quero, seja limpo, ele estava sendo movido por amor. Jesus sempre sabe o que fala. As palavras dele sempre são carregadas de amor. Então todo o universo se sujeita à palavra de Cristo, pois todos receberam a ordem de ouvi-lo. Foi a palavra de Cristo que criou o universo. É a palavra dele que sustenta todas as coisas. A palavra dele criou o universo e sustenta todas as coisas. A palavra de Cristo é a verdade. O que ele diz, cria. A palavra de Moisés, que estava ali com ele, estabelece a lei. A palavra de Elias condena aquele que não cumpre a lei. E a palavra de Jesus supre, capacita, cria, realiza, gera vida, cura, ressuscita. Por isso a tempestade ouviu a sua voz, a figueira ouviu a sua voz, os demônios se sujeitaram à sua voz, os mortos ouviram a sua voz e obedeceram, voltaram à vida. Agora, qual é a boa notícia? Eu quero compartilhar com você nesta manhã. A boa notícia é que essa palavra que criou o universo, essa palavra que sustenta o universo, essa palavra que ressuscitou a Lázaro, essa palavra que secou a figueira, a palavra que fez com que aqueles 5 pães e 2 peixes se transformassem em uma quantidade suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobrar 12 cestos. Esta palavra, esta mesma palavra, foi dada a nós. Ela habita no nosso coração e na nossa boca. Ela está perto de nós. Essa palavra. Então Deus, Ele não te dá bênçãos. Deus não te dá milagres. Deus não te dá coisas. Como que funciona a mente de Deus? Veja, como que Deus criou o universo? Falando, ok? Então Deus pensa assim: o que cria, o que realiza, o que constrói as coisas? A palavra. Sendo assim, Ele não nos deu bênçãos, Ele não nos deu milagres, Ele não nos deu coisas, Ele nos deu aquilo que Ele sabe que cria todas as coisas. Ele nos deu o instrumento que cria, que estabelece, que realiza, que constrói. Ele nos deu a palavra, Ele colocou ela no nosso coração e na nossa boca. Imagine que existem 2 pais. O pai 1 é muito rico, é dono da cidade toda. É um pai bom. Mas a forma dele lidar com você, filho dele, é a seguinte: o pai tem tudo e você não tem nada, mas você pode acessar tudo o que ele tem pedindo. Você já é casado, você já tem seus filhos, ele não quer que você trabalhe, ele quer que você fique em casa, e ele diz o seguinte: tudo que você precisar, você pede para mim. Não está precisando de coisas do mercado em casa, você pede para ele, ele faz um Pix, você compra. Está precisando de leite, você pede, ele compra. Manda para você, manda entregar para você. Está querendo fazer uma viagem, ele faz o depósito para você viajar. Está querendo uma roupa nova, ele faz o depósito para você poder comprar roupa nova. Só que você tem que pedir, você tem que solicitar, você tem que falar: pai, me dá isso,
estou precisando de R$2.000 esse mês para fazer uma compra nova, para comprar roupa para minha família, para os meus filhos. Ele vai lá e faz o depósito, e nunca questiona, nunca pergunta, ele faz o Pix para você. Eu queria ter um pai assim? Bom, né? Mas existe o pai 2. O pai 2 também é rico, também é dono de tudo. Um pai que tem recursos em abundância. Só que esse pai, ele dá para você uma cadeira na empresa. Ele dá para você a liberdade de você produzir, a liberdade de você ganhar o seu próprio dinheiro, a liberdade de você construir a sua própria riqueza, e a liberdade de você viver livre sem depender dele, desfrutando da riqueza dele, mas sem precisar depender da riqueza dele, porque ele te capacitou para construir essa riqueza. Você gostaria de ser filho de qual pai? Do pai 1 ou do pai 2? Quem gosta de sessão da tarde vai preferir o pai 1, que é bem mais fácil, né? Mas seria uma vida de escravo. Ser filho do pai 1 não é ser filho, é ser escravo. Tudo que você tem que pedir, tudo que você tem que pedir, tudo que você tem que bater na porta dele e pedir. Esse pai não é tão bom assim. O pai bom mesmo é o pai 2, porque o pai 2 deixa você livre, que você tem acesso a todos os recursos, e você prospera, e não precisa ficar pedindo para ele, porque ele já te deu. Esse é o teu pai celestial. O teu pai celestial é assim, ele deu para você a palavra, ele deu para você um instrumento que cria todas as coisas. É por isso que muitas coisas que você pede para Deus, ele olha para você e diz assim: eu já te dei, eu já dei para você a palavra que cria. Enquanto você está pedindo para mim, você está perdendo seu tempo, porque você já pode desfrutar, porque já está em você, já é teu. Eu já dei para você a palavra que cria, e ela está em nosso coração e na nossa boca. Como? Por causa da justiça. O que é isso? O que isso significa? Hoje, o Pai Celestial, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele considera você exatamente como Jesus. Para Deus, você é exatamente como Jesus. Este é a maior herança da salvação. Este é o maior privilégio do Filho de Deus, ser considerado por Deus justo, exatamente como é o seu Filho Jesus. Jesus é ungido, você também foi. Jesus é rei, você também foi ungido como rei. Jesus é sacerdote, você também foi ungido como sacerdote. As vestimentas reais e sacerdotais que Jesus hoje está vestindo são as mesmas vestimentas que eu e você estamos vestindo espiritualmente. A mesma unção de alegria que desceu sobre Jesus, desceu sobre nós também. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos fará dano algum. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Então, quando o Pai olha para você, ele vê exatamente o que Ele vê no Filho Jesus, no seu Filho Jesus. Isto é justiça. Justiça é sermos considerados por Deus justos, sem precisar de obras. Eu e você fomos justificados por Deus por amor, sem precisar fazer nada, sem obras. Ele nos considerou justos, e é por causa disso que eu e você temos agora em nosso coração a palavra de Deus. Quando Adão estava no jardim, havia na boca dele só palavra de vida. Adão e Eva no jardim, só palavra de vida, sem morte, não havia morte. Mas quando eles pecaram, a morte entrou no mundo. Como? A morte entrou no mundo por meio da boca de Adão, porque a morte entrou em Adão. Adão começou a morrer quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu daquela árvore, ele começou a morrer. E agora, da boca de Adão, começaram a sair palavras de morte também, palavras de vida e palavras de morte. Por isso Salomão, lá em Provérbios capítulo 18, diz que em nossa boca existe palavras de vida e palavras de morte.
Ora você está abençoando, ora você está amaldiçoando. Ora você está dizendo que vai dar tudo certo, ora você diz que está tudo ruim. É palavra de vida e palavra de morte. Aí Jesus vem pregando aos discípulos, pregando para os fariseus e para os religiosos da época, e diz o seguinte: eu falo palavras de vida e espírito. As minhas palavras são espírito e vida. Nas minhas palavras não há morte, eu só falo palavra de vida. E essa palavra de vida que estava na boca de Jesus, palavra de espírito e vida, hoje está no nosso coração, está na nossa boca. Essas mesmas palavras. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 10, a partir do verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Antes a justificação era pela prática da lei. Se você praticasse a lei, você seria considerado justo. E ao ser considerado justo, você teria poder nas palavras. Você ia viver por meio disso. Por isso está escrito lá em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque as palavras de um justo são poderosas. Mas na antiga aliança, você só poderia ser considerado justo se você praticasse toda a lei. Como Jesus praticou toda a lei, toda a natureza se sujeitava a ele, porque as palavras dele eram poderosas. Por que eram poderosas? Porque ele praticava a lei. Como Jesus não tinha pecado, a tempestade se sujeitava a ele. Como Jesus não tinha pecado, a figueira obedecia, os mortos ressuscitavam, porque ele não tinha pecado. Por que hoje as coisas não obedecem a nossa ordem, o nosso comando? Por causa do pecado. Então todas as coisas se sujeitavam a Jesus, porque ele era santo, como homem na terra, sem pecado algum. Então todas as coisas se sujeitavam a ele. Agora, o fim da lei é Cristo. Como ele obedeceu toda a lei morreu nele. Quando Jesus morreu na cruz, a lei morreu com ele. E agora todo aquele que nele crê, recebe a justificação. Ou seja, é considerado por Deus justo, só pelo fato de crer. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é considerado por Deus justo. Mas qual é essa medida? É a mesma medida do seu Filho Jesus. Ele considera você justo da mesma forma como ele considera Jesus justo. Mas Jesus é considerado justo pelas obras, porque ele cumpriu a lei. Eu e você somos considerados justos porque cremos naquele que cumpriu a lei, Jesus. Aleluia. Agora veja o próximo verso. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. Então existem duas justiças, uma que vem da lei, é essa aqui, e diz o seguinte: o homem que fizer estas coisas, viverá por meio delas. Então quem cumprir a lei, vai viver por meio disso. Então Jesus cumpriu a lei e viveu por meio disso, e tudo aquilo que ele queria, ele conquistava com as palavras da sua boca. Agora veja o verso 6. Mas a justiça que vem da fé diz. Então duas justiças, uma que vem da lei e a outra que vem da fé. A justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer. Veja só. A justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, para fazer Cristo descer. Por quê? Porque Jesus desceu por amor e ninguém precisou buscar ele. A maior prova do amor de Deus por nós foi Jesus ter deixado o céu e descer até nós, até a terra. Essa é a maior prova do amor dele. Agora veja o próximo verso, verso 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Não diga isso em seu coração. Por quê? Porque ninguém precisou buscar Jesus lá no inferno, quando ele foi pegar as chaves da morte do inferno, das mãos de Satanás, depois que ele morreu. Porque ele ressuscitou pelo seu próprio poder. A maior prova do amor de Deus foi Jesus ter descido.
E a maior prova do poder de Deus foi Jesus ter ressuscitado, vencido a morte. Nisso nós conhecemos o amor de Deus e o poder de Deus. Quando Jesus desce, conhecemos o amor de Deus. Quando Jesus sobe, conhecemos o poder de Deus. Então a justiça que vem da fé, diga, não pergunte no seu coração quem vai subir, quem vai buscar, porque Ele faz isso pelo seu próprio poder e pelo seu próprio amor. Agora veja o verso 8. Mas o que ela diz? A justiça que vem pela fé diz o quê? A justiça que vem pela fé diz que a palavra está perto de você, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Então, agora a justiça que vem pela fé diz o seguinte: você não precisa mais cumprir a lei para ser considerado justo e ter poder na palavra. Agora, quando você crê em Jesus, a palavra já está em você, no seu coração e na sua boca. Mas por falta de consciência, por falta de conhecimento, eu e você não estamos proclamando. A palavra está no seu coração, a palavra está na sua boca, está pertinho de você. Mas você anda proclamando ela? Você está proclamando a palavra? Você está declarando a palavra? Não basta ter a palavra no seu coração. Não basta ter a palavra na sua boca. É necessário proclamar. Essa é a justiça que vem pela fé. A palavra já está em você. Então quem cumprisse a lei receberia o poder de ser ouvido. Quem cumprisse a lei receberia o poder de governar falando, assim como Jesus. Mas como eu e você não cumprimos a lei, apenas cremos em Jesus, recebemos o mesmo privilégio de governar falando, de criar as coisas falando, assim como Deus. Por causa da justiça, a palavra de Cristo está em nós. Da boca de Jesus nunca saiu palavras de morte, apenas de vida. Agora, porque fomos justificados, somos considerados por Deus justos, todas as coisas, saiba disso, todas as coisas devem obedecer ao comando da sua voz, porque você é justo. Nós somos filhos de Deus, nós temos a justiça que vem pela fé, então a palavra está em nós. E se a palavra está em nós, nós devemos dar mais crédito para o que falamos. Nossas palavras não são palavras de pecadores, nossas palavras são palavras de justos, filhos de Deus. Por que eu falo e as coisas não acontecem? Porque você fala com dúvida. Você duvida de quem você é. Quando você fala com consciência de pecador, essa palavra é vazia. Mas quando você fala como justo, sabendo quem você é, essa palavra é poderosa e ela move montanhas. A consciência de quem você é determina a força da palavra que sai da sua boca. Vou repetir isso. A consciência de quem você é determina a força da palavra que sai da sua boca. Se você é o dono de uma empresa, por exemplo, a tua postura, o teu tom de voz dentro da empresa é uma. Agora, se você é uma orelha seca lá dentro, você faz um pedido, mas assim meio não sabendo se vai ser daquele jeito mesmo ou não. Porque ninguém te delegou autoridade, você não consegue fazer um pedido assim você não sabe se é daquele jeito mesmo que vai ser feito. De repente o dono da empresa daqui a pouco vai mudar de ideia, mudar de opinião e vai fazer totalmente diferente. Então você fica meio... Mas quando você é dono, quando você é proprietário, você fala como quem tem autoridade. Porque ninguém vai poder retirar a sua palavra. Ninguém vai poder tirar a palavra do dono. Mas a palavra lá do orelha seca, qualquer um tira. Quem disse que vai ser feito assim? Aí o dono fala, eu? Aí todo mundo, tá bom. Mas aí quem disse que é para fazer assim? Aí a orelha seca fala, eu? Toma banho. Vamos fazer assim não, vamos fazer do outro jeito. É assim.
Quando você sabe que é filho de Deus, que é justo, e você dá uma ordem, você dá um comando, o mundo espiritual pergunta: quem está dizendo que é para fazer assim? Aí você diz: eu, o justo, o filho de Deus, eu que fui justificado pela fé, eu estou dizendo que será assim. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Imagine que você está na sua casa agora, está lá, comendo uma pizza, entra um varão de branco, com vestes reluzentes e olhos de fogo na sua casa. Cavalo branco assim. E aí ele olha para você, você está assim na mesa da sua casa com a sua família, e começa a sentir aquela presença assim de Deus e os anjos ali cantando. E ele olha para você e diz assim: eis que te digo, a partir de hoje haverá abundância, paz, alegria e prosperidade nessa casa. A partir de hoje haverá paz em abundância e alegria nesse lar. Aí você diz: amém, Jesus, glória a Deus. Aí ele pega com o cavalinho dele, bate aqui e vai embora. Aí você fica ali, aquela tremendo assim, aquela... Como que vai ficar o seu coração depois disso? Você vai crer que alguma coisa vai mudar, vai ficar... Se não crê nisso, irmão, aí ó, não sei mais o que fazer. Se nem isso deixou você mais convicto, aí, irmão, só remédio mesmo para ajudar daí. Nem remédio ajuda. Muito bem, mas eu acredito que você vai ficar todo impactado e crendo que a partir de segunda-feira alguma coisa vai mudar na sua vida. As coisas já vão ser totalmente diferentes. Agora, vou dar uma boa notícia para você. Você sabia que espiritualmente você é esse varão reluzente? Que as suas vestes são brancas, como a pura lã, como a neve? Você sabia que você tem esse mesmo poder e essa mesma autoridade para chegar hoje na sua casa e liberar essa palavra? Porque a palavra que sairia da boca dele, se ele fizesse isso, é a mesma palavra que ele já deu para você, que está no seu coração e na sua boca. Então ele não precisa ter esse trabalho de sair com o cavalo dele de lá do trono e vir aqui na sua casa para fazer isso, porque ele já deu a semente, ele já deu a palavra que faz isso. Só que você iria acreditar na palavra que sai da boca dele, porque você crê que ele é justo, você crê que ele é fiel, você crê que ele é poderoso, mas você não crê naquilo que você diz, porque quando você olha no espelho, você sabe que você é um grosso com a sua esposa, você sabe que você é incrédulo, você sabe que você é estressado, você sabe que você é ansioso, você sabe que você pisa na bola, que você xinga no trânsito, que você... E aí você fala assim: quem é essa desgraça? Para falar alguma coisa e acontecer. Aí o vizinho pede oração por saúde, você chama o pastor para orar, porque você não crê no poder que está no seu coração e na sua boca. Não, o pastor sim. O pastor, se ele orar, ele vai fazer, Deus vai curar, porque ele é o pastor. Porque eu me irrito no trânsito. Se você soubesse como eu me irrito no trânsito também, acho que mais que você. É assim. Mas é pelas nossas obras? É por aquilo que fazemos? Não, não é. Quando você olhar no espelho e ao invés de ver você, suas fraquezas, suas limitações, você ver o Cristo que habita em você, você ver Jesus, você ver a glória dele, o amor dele que te reveste, você ver você justificado nele, purificado nele, santificado nele. Quando você enxergar isso, você vai começar a dar mais crédito para aquilo que você fala. Você vai fazer algumas declarações e vai crer no que você está dizendo, porque você sabe que você é justo, e você é santo, você é filho de Deus, e a mesma palavra que criou o universo está na sua boca. Ah, meu irmão, a mesma palavra que criou o universo está na sua boca. A mesma palavra. Não é palavra de homem, não é palavra de pecador, é palavra de santo, de justo. Para encerrar, eu quero ler com você Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu asseguro que, Jesus dizendo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que disse isso, o próprio Jesus dizendo: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Porque eu falo e as coisas não acontecem, porque eu duvido, porque eu falo confiando em mim, porque eu falo confiando na força do meu braço, porque eu falo confiando que fui na igreja domingo, eu falo confiando que dizimei, eu falo confiando que eu sou bonzinho, estou fazendo tudo certo, ou eu não estou fazendo, eu sei que eu não estou fazendo, eu nem estou dizimando, dou umas ofertinhas ali só para enganar, eu estou fazendo as coisas erradas, eu nem estou fazendo como era para fazer, nem trato a minha esposa como ela merecia, nem trato o meu marido como ele merece, eu nem sou uma boa mãe, nem sou um bom pai, e aí eu vou falar e, se eu fosse santo, se eu fosse do monte, se eu jejuasse pelo menos 3 vezes por semana, se eu lesse 10 capítulos da Bíblia todo dia, se eu levantasse todo dia às 5 horas da manhã para orar, se eu pagasse o preço, aí eu teria mais fé no que eu falo. Mas como eu sei que eu sou turrão, sou chato, sou teimoso, sou briguento, qualquer coisinha eu já quero dar na cara do outro, eu não acredito no que eu falo, porque aquilo que eu falo, acho que Deus não assina embaixo não, porque eu sou muito esquisito. Mas se você soubesse que você foi justificado pela fé, não pelas obras, você é considerado santo e justo, porque Ele te ama e porque você crê. A única obra sua é crer no Filho de Deus. Se você tiver fé nele, no Filho de Deus, você é considerado justo. Quanto mais consciência você tiver dessa verdade, mais você vai crer nas palavras que saem da sua boca. E quanto mais você crer, mais você verá sendo realizado e feito o que você diz. Levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Às vezes nem um morrinho de areia a gente não consegue tirar da frente, porque nós duvidamos de quem nós somos. Feche seus olhos e diga: eu sou filho de Deus, justificado pela fé, aceito, amado, perdoado. Eu sou neste mundo exatamente como Jesus é. Por isso, a minha palavra tem poder e autoridade. Eu creio no que eu digo, e eu sei que o que eu disser, assim será feito na minha vida e na minha casa, porque a palavra dele, a palavra de Cristo, está no meu coração e na minha boca, perto de mim. Aleluia.